Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula número 3 do módulo de anatomia do tórax, e hoje nós falaremos sobre o esôfago. Você deve estar se perguntando, por que eu tenho que saber do esôfago quando eu for pensar em analisar um raio-x de tórax de uma criança? É uma pergunta muito inteligente. E o esôfago, ele realmente não tem que aparecer no raio-x de tórax. Quando o esôfago aparece no raio-x de tórax de uma criança, tem alguma coisa de diferente acontecendo. E justamente por a gente não vê-lo ao raio-x, é importante saber algumas características para, caso aconteça de ser visto, a gente identificar essas anormalidades. Lembre-se que o esôfago ele é um órgão do mediastino posterior e ele tem uma porção tanto cervical quanto uma porção torácica. E a porção torácica é a maior dentre toda a sua extensão. Ele deixa de ser um órgão torácico e torna-se um órgão abdominal quando ele cruza o diafragma. A extensão do esôfago, então, ele vai variar conforme a faixa etária. No recém-nascido, ele tem em torno de 9 centímetros de extensão. Já no adulto, a depender da estatura final do indivíduo, ele vai variar de 23 até 30 centímetros. Outro ponto bastante importante que a gente tem que entender é a localização, a sua altura em relação à coluna vertebral. O esôfago ele tem como parte posterior justamente a coluna vertebral e os plexos nervosos. Comparando então com a coluna vertebral, na porção superior ele tem a localização no recém-nascido em torno de C4 a C5 e na porção inferior em torno de T9. Já no adulto acontece um pouco diferente. O esôfago ele estica para cima e para baixo, vamos dizer assim, e para cima ele está mais ou menos em C3, C4 e abaixo ele está mais ou menos em T10. Um ponto essencial da anatomia do esôfago é perceber que ele é um órgão que tem uma relação íntima, uma relação muito próxima com a viéria e com a parte circulatória do tórax. Ele está posteriormente localizado à viéria e também posterior ao coração e aos vasos. Entendendo esse ponto, a gente consegue entender, por exemplo, por que quando a gente vai fazer uma intubação de um paciente, a gente precisa laringoscopar, a gente precisa buscar a viéria que está mais superior quando o paciente está deitado, justamente porque ela é anteriorizada em relação ao esôfago. Então esse é um dos motivos pelo qual há a laringoscopia, para que você busque a porção superior da laringe e realize a intubação. Se você não fizer isso, o tubo vai passar justamente no esôfago que está posterior. Aqui, 3 pontos de constrições acontecem e esses 3 pontos são importantes serem citados porque quando acontece alguma anormalidade ao raio-x, possivelmente vai acontecer em algum desses pontos, ou esses pontos vão ser mais facilmente vistos conforme a incidência que for realizado o exame. O primeiro ponto de constrição é o ponto da junção faringoesofágica, ou também chamado de esfíncter esofagiano inferior, que ela é causada pela parte cricofaríngea do músculo constritor inferior da faringe. Aqui é onde costuma acontecer de enroscar a passagem de tubo e até mesmo de sonda. A segunda constrição, ela é a constrição broncoaórtica. Essa constrição vamos dividir em duas. Primeiro a constrição brônquica e segundo a constrição aórtica. A constrição aórtica ela é mais facilmente vista na incidência frontal, na incidência posterior até na posterior anterior, em que há onde encosta o esôfago com a aorta na sua parte no arco da aorta e até mesmo na parte descendente da aorta. Já a parte da junção brônquica, ela se relaciona com a junção do brônquio esquerdo, brônquio-fonte esquerdo, e é mais facilmente visto aqui nessa incidência lateral, que seria uma imagem mais ou menos como essa, em que a gente tem nessa pontinha aqui o brônquio-fonte esquerdo encostando no esôfago. A terceira constrição que é importante da gente saber é justamente a constrição diafragmática, que é o esfíncter esofagiano inferior, que é onde esse esôfago vai deixar de ser um órgão torácico, vai cruzar o diafragma e vai ser um órgão então abdominal e vai de onde emergir o estômago. Esses 3 pontos de constrição, eles levam a gente a ter esse entendimento de que se alguma anormalidade esofágica acontecer no raio-x, possivelmente vai ser em algum desses pontos. Lembre-se então que o esôfago não é um órgão que tem que ser visto, mas não é porque ele não tem que ser visto que ele não tem que ser lembrado. Repito e reforço,
Ele é um órgão que, se for visto, alguma coisa de diferente está acontecendo, inclusive algo patológico. Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, fique à vontade para me perguntar. Se você quiser sugerir algum tema também, fique à vontade. E se tiver alguma coisa que eu possa fazer mais para esclarecer sobre o assunto, fique à vontade para me procurar. Desde já eu agradeço pela sua atenção. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima aula.